E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro quebra-cabeça da reumatologia pediátrica, a espondilite anquilosante juvenil. Entender a diferença, que é crucial entre a forma juvenil e adulta, pode mudar tudo: o diagnóstico, o tratamento. Então, vamos mergulhar nisso. Bom, o nosso ponto de partida é essa questão aqui, típica de prova de residência. Ela pede para a gente achar característica que não tem a ver com a espondilite anquilosante juvenil. E olha, todas as alternativas parecem fazer sentido, né? Mas uma delas esconde o segredo para diferenciar a doença na criança e no adulto. Vamos resolver isso passo a passo? E para não deixar ninguém curioso, vamos direto ao ponto. A lógica para matar essa questão vem literalmente de baixo para cima. Pois é. A alternativa que está errada e que por isso é a resposta certa para a pergunta do exceto é a letra D. Achar que a doença juvenil começa na coluna, no eixo do corpo, é o erro clássico que a gente precisa entender de uma vez por todas. E esse slide aqui ilustra o porquê de forma brilhante. Criança não é um adulto em miniatura, né? Na forma juvenil, a doença ataca primeiro a periferia, as articulações dos membros inferiores, tipo joelhos, pés. O problema na coluna, que é o começo clássico no adulto, na verdade é um evento tardio, que pode levar anos para aparecer. Essa é a grande virada de chave. Ok, mas por que essa diferença toda acontece? Para entender isso, a gente precisa olhar mais de perto, sabe? Ver onde a batalha realmente começa na juventude. A palavra-chave aqui, pessoal, é entesite. É a inflamação da êntese, aquele pontinho onde o tendão e o ligamento se grudam no osso. Na forma juvenil, a guerra não começa na coluna, começa justamente nesses pontos de estresse, como o calcanhar. Sabe aquela dor no calcanhar numa adolescente? Pode ser um baita sinal de alerta. E o processo todo segue uma lógica bem clara. Primeiro, a entersite. Ela é o gatilho que dispara uma cascata imunológica. Isso leva aos sintomas que a gente vê: dor, inchaço, a criança começa a mancar. Só muito tempo depois é que essa inflamação corre o risco de subir e aí sim causar a fusão e a rigidez da coluna. E é bem interessante ver como a natureza ajuda a gente a entender isso. Pensa num canguru. Sem teses super saudáveis no tendão de Aquiles, aquele salto seria impossível. Ou o íbex, que precisa de uma precisão absurda nas articulações periféricas para escalar. E até em cavalos jovens, sabe por onde começam as inflamações? Pelas patas. A natureza confirma, na juventude, o ponto de partida é periférico. Beleza. Com essa suspeita clínica na cabeça, como é que a gente confirma o diagnóstico? Vamos dar uma olhada nas ferramentas que a gente tem? Olha só esse número. É de um impacto gigantesco. Perto de 90% dos jovens com essa doença têm um marcador genético chamado HLB27. Claro, ele sozinho não faz o diagnóstico, mas quando ele aparece num paciente com a clínica certa, nossa, é um aliado muito forte na investigação. E aqui está outra pegadinha clássica. Pedir um raio-x da coluna logo no início da doença juvenil, na maioria das vezes não vai mostrar nada. O exame vai vir normal. Já a ressonância magnética, essa sim é a ferramenta certa. Ela consegue pegar o edema no osso, lá nas articulações sacroiliacas, anos antes de qualquer coisa aparecer no raio-x. Isso permite um diagnóstico muito mais precoce. E o diagnóstico que a gente faz hoje se apoia em ombros de gigantes, né? As bases da autoimunidade que o Paul Ehrlich estabeleceu, a tecnologia da ressonância do Lauterbur e do Mansfield e o entendimento da imunidade inata, que dispara a entesite do Beltler e do Hoffman. Todos eles ganharam o Nobel e as descobertas deles são peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Muito bem. Uma vez que o diagnóstico está confirmado, o foco muda. Agora é controlar a doença e manter a qualidade de vida. Vamos ver como isso funciona e, de quebra, fechar o raciocínio da nossa questão inicial. O tratamento é multifacetado, sabe? Ele começa com os anti-inflamatórios, que geralmente dão uma resposta excelente. Se a artrite periférica insistir, a gente pode usar sulfasalazina. Para os casos mais graves, aí entram os biológicos, como os inibidores de TNF-alfa, que são revolucionários. E claro, a fisioterapia, essa é um pilar que não dá para abrir mão, é essencial para a função. E só para ter certeza, vamos passar um pente fino nas outras opções que estavam corretas. Sim, o sexo masculino é mais afetado. Sim, o pico de incidência é mesmo na adolescência. E sim, quando a dor lombar finalmente aparece, ela pode irradiar. Todas essas são afirmações verdadeiras sobre a doença. Agora, vamos resumir tudo que a gente viu nos pontos mais importantes. Aquela informação para você fixar na memória e não esquecer mais. Então, vamos lá. O que é crucial? Ponto 1.
O início juvenil é periférico. Ponto 2. A entesite, tipo a dor no calcanhar, é a grande pista clínica. Ponto 3. Atinge muito mais meninos. E ponto 4. A resposta inicial aos anti-inflamatórios costuma ser ótima. Guardem esses 4 pontos. E para ajudar a memorizar, se liga nesse mnemônico de ouro. JPA. Juvenil é periférico antes de ser axial. Simples, direto e resume toda a nossa discussão de hoje. E para criar aquela imagem mental forte, pense assim: o jovem é alguém que corre, que usa a periferia, antes de, eventualmente, ficar parado com a rigidez da coluna. A atividade periférica sempre vem primeiro. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso, a gente se pergunta, né? Quantas daquelas famosas dores do crescimento, que muitas vezes a gente nem dá bola, não seriam, na verdade, um sinal precoce de entesite? A primeira manifestação de uma doença que precisa e muito da nossa atenção? Fica aí o pensamento. Até a próxima!